Olá, tudo bem? No Grande Julgamentos de hoje você vai ver como foi uma decisão que pode afetar muita gente. Vamos falar sobre trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece todas as normas de tráfego e conduta de veículos. Determina, por exemplo, como deve ser a conduta de motoristas. O motorista comum, ele tem que ter os cuidados necessários, assim como todos, até o pedestre tem, né? Mas, de acordo com a responsabilidade com o outro, o legislador acabou por enrijecer e aumentar a pena, assim como aumentar a exigência para o motorista profissional que leva passageiros. Exige-se a habilitação na categoria B há pelo menos 1 ano e também tem que ter idade mínima de 21 anos. Então, ela tem outros requisitos mesmo para agravar, né, afunilar mesmo, e justamente porque a gente sabe que o trânsito hoje mata, né? A gente espera que os profissionais sejam cada vez mais habilitados e também experientes, né? Essa exigência é para resguardar mesmo os passageiros, o direito à vida, à integridade, né? Que não, realmente é essencial, fundamental. Mas o que acontece se esse profissional for o responsável por um acidente, mesmo que de forma involuntária? Motorista condenado por homicídio culposo, sem intenção de matar, pode ter a Carteira Nacional de Habilitação suspensa? O caso de um motorista de ônibus de Minas Gerais que atropelou e matou o motociclista chegou ao Supremo Tribunal Federal. E você acompanha agora como foi o julgamento do recurso extraordinário 607.107, com repercussão geral reconhecida ao tema 486. O julgamento foi realizado na sessão do dia 12 de fevereiro de 2020. O relator do recurso foi o ministro Roberto Barroso, que relembrou o caso. O recorrido, que era um motorista de ônibus, foi condenado por homicídio culposo por ter atropelado uma motocicleta, levando a óbito o motociclista que a conduzia. Ao julgar o caso em primeiro grau de jurisdição, o juiz de primeiro grau condenou o réu por homicídio culposo a uma pena de detenção de 2 anos e 8 meses, convertida em multa de 3 salários mínimos e, igualmente, presidente, aplicou a pena de suspensão da habilitação para dirigir. Essa foi a decisão de primeiro grau. O Tribunal de segundo grau, o Tribunal de Justiça, considerou, todavia, que a aplicação da pena de suspensão da habilitação para dirigir violaria o direito ao trabalho deste indivíduo que foi condenado. O Ministério Público recorreu desta decisão, o Ministério Público Estadual recorreu desta decisão, e aqui perante o Supremo, o Procurador-Geral da República opinou pelo provimento do recurso para que se reforme a decisão do Tribunal de Justiça e se restabeleça a suspensão da habilitação do recorrido. Após a leitura do relatório, o Procurador de Justiça de Minas Gerais defendeu a suspensão do direito de dirigir para o motorista condenado por homicídio. O motorista profissional hoje está sujeito a uma pena por homicídio doloso de trânsito que ele vai cumprir imediatamente a sessão. E aí, me parece que também em relação à categoria dos motoristas profissionais, seria, então, prudente, porque, mantendo-se uma pena tão grave quanto a pena de prisão, mas uma pena mais racional, ele escapa do crime por dolo eventual. Ah, mas o promotor pode denunciar? Pode, mas aí a defesa tem uma força argumentativa muito grande, diante da confissão, diante dele assumir o risco perante, assumir sua conduta perante os jurados, e a afirmação de que ele está
pelo menos temporariamente, fora das estradas, tendo que eu conseguir um outro emprego, é uma sanção que me parece que vai afetar a consciência dos jurados, porque ela implica o quê? Racionalidade do sistema penal. O Ministério Público não quer trabalhador motorista no sistema carcerário, não. Mas nós não queremos também que o índice de acidente de trânsito continue na mesma proporção que se encontra. O ministro Roberto Barroso ressaltou que o Código de Trânsito Brasileiro prevê pena de restrição de liberdade. Com isso, a suspensão da CNH não pode ser considerada uma medida desproporcional. Ele defendeu o restabelecimento da sentença de primeira instância. A mim me parece claramente proporcional, sempre lembrando que o Brasil é tragicamente um dos recordistas mundiais de acidentes de trânsito com números apavorantes, embora a gente na vida deve comemorar também as coisas boas, tenha havido uma paulatina redução nos últimos anos. As estatísticas caíram de 42 mil mortes para 34 mil mortes. O consolo é pequeno, mas pelo menos a curva é descendente. Mas a verdade é que é um genocídio de jovens. Se nós somarmos com os 60 e tantos que morrem por homicídio, morte violenta no Brasil, nós temos 100 mil jovens, as vítimas preferenciais são jovens, que morrem no Brasil todos os anos. É um genocídio de jovens e, portanto, a conscientização no trânsito é decisiva. No Rio de Janeiro, que é a minha cidade, a lei seca produziu resultados extraordinários na redução de acidentes de trânsito, impedindo que as pessoas dirijam embriagadas, que é uma advertência que se deve fazer. Todas as sextas-feiras eu termino a minha aula na graduação na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e digo: se beberem, não dirijam. Porque a quantidade de jovens que morrem dessa forma é exponencial. Portanto, é justificável a preocupação do legislador em penalizar esse tipo de conduta. Acho que o meio utilizado pelo legislador, que suspender a habilitação, é um meio que não é excessivo nem absurdo, porque é por prazo determinado, e acho que a proporcionalidade em sentido estrito, porque esta pessoa fica impedida de dirigir e não de trabalhar, e, portanto, terá... eu sei que o mercado de trabalho, nesse momento, é um problema, mas ele não está impedido de trabalhar em qualquer outra atividade. Sempre lembrando, presidente, que a pena prevista é pena privativa de liberdade. Portanto, quando você priva fisicamente a liberdade de alguém pela pena corporal, ela não pode dirigir, não pode trabalhar, não pode sair. Portanto, aqui nós estamos falando de um minus em relação à pena privativa de liberdade. E em outras normas legais punitivas, como, por exemplo, a lei de falências, impede que o comerciante que tenha falido possa voltar à atividade e, portanto, não vejo nada que fuja à razoabilidade nesta decisão, presidente, e por essa razão, e não preciso me aprofundar, a menos que algum colega tenha visão diferente e queira ampliar o debate, eu apenas estou concluindo com uma tese bem simples que diz: é constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito. Essa é a proposta, presidente, é como voto. Após o voto do relator, vamos ao nosso primeiro intervalo. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Grandes Julgamentos. No programa de hoje você acompanha como foi o julgamento do recurso extraordinário 607.107. Em pauta, a possibilidade de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação de motoristas profissionais condenados por homicídio culposo. Na sequência do julgamento, os ministros citaram dados sobre a violência no trânsito para ressaltar a importância do tema em debate. É uma questão gravíssima que coloca, lamentavelmente, ainda o Brasil em quarto lugar no ranking, nesse ranking negativo, em números absolutos, não por 100 mil habitantes, mas em números absolutos. O Brasil
só ganha da China, que é a primeira, Índia e Nigéria. Aqui cabe um outro registro, me desculpe, ministro Alexandre. Os padrões de exigência de segurança nos veículos automotores no Brasil ainda estão aquém dos padrões de Europa e Estados Unidos. E isso é importante, porque as mortes não são só, e os acidentes trazendo vítimas do ponto de vista de lesões corporais, não só decorrentes, seja da má direção ou de uso de substâncias como o álcool, mas também da fragilidade dos equipamentos existentes em nossos veículos automotores. Isso é uma responsabilidade também da indústria automobilística, que infelizmente faz enorme lobby para que no Brasil não se introduzam normas de exigências técnicas como existem na Europa e nos Estados Unidos. Se me permite, senhor presidente, eminente Lógico, por favor. Alexandre Moraes, ademais, também há responsabilidade do poder público, porque o estado de conservação e de segurança das nossas estradas e nossas ruas, as vias públicas, é lamentável. Isso também é um fator que causa acidentes. Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes também considerou a suspensão da CNH constitucional e acompanhou o relator. A Constituição admite limitações desde que razoáveis e, principalmente, desde que essa razoabilidade e legitimidade seja para evitar o uso inadequado do exercício de determinada atividade, que é exatamente o que ocorre aqui. Alguém que acabou praticando um delito de trânsito profissional ainda agiu com culpa, ele pode e deve poder ser sancionado. Lembrando que é razoável, é legítimo, não incide nas proibições constitucionais de pena e mais, não é a única previsão legislativa de suspensão do exercício de determinada profissão. Eu lembro aqui, os advogados podem ser suspensos, o Estatuto da OAB, os médicos, engenheiros, arquitetos, profissionais de enfermagem, os servidores públicos. Então, aqui entra na razoabilidade, a compatibilidade com a conduta praticada, consequentemente, assim como o eminente ministro relator, eu voto pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, afastando a exclusão da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículos automotor. O ministro Edson Fachin também entendeu como constitucional e proporcional a punição aplicada ao condutor condenado por homicídio culposo. O juízo de proporcionalidade das prescrições de natureza penal pode ser feito pelo tribunal competente, no caso, o Tribunal de Índole Constitucional, para o exame da sua conformidade com a Constituição da República. Faço no voto a citação de uma importante obra de Klaus Roxin, traduzida para o português pelo professor Luiz Greco, que trata precisamente da análise dessa matéria de necessidade da incriminação e, do outro lado, também a liberdade individual. Aqui foi suscitado o tema do exercício da atividade profissional. Nada obstante ser relevante ter sido chamado à colação este inciso do artigo 5º, inciso 13º, o eminente ministro Luiz Roberto Barroso bem evidenciou que o juízo de proporcionalidade que se faz e que implica nesta restrição, que, aliás, é uma suspensão, portanto, como disse o ministro Barroso, trata-se de uma sanção temporária. Portanto, até por se não fosse outros motivos, há essa compatibilidade. Dito isso, em síntese, o mais que está na declaração de voto, acompanha integralmente o voto do ministro relator. A ministra Rosa Weber lembrou que a Constituição Federal determina a individualização da pena e que a suspensão ou interdição de direitos está entre as modalidades previstas de pena. E acompanhou o relator. Entendo que essa suspensão da habilitação para dirigir, prevista no artigo 302 do Código de Trânsito, que foi imposta em sentença e que foi objeto de reforma pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, encontra fundamento de validade no próprio texto constitucional, como eu estou muito bem evidenciado nos votos que me precederam. Em especial, cito eu no princípio da individualização da pena, artigo 5º,
46 da Constituição Federal, que prevê justamente a suspensão ou interdição de direitos entre as modalidades de punições possíveis de serem aplicadas pela legislação infraconstitucional. Também trago precedentes específicos dessa Corte, especialmente o AI 605.299, julgado ainda em agosto de 2007, onde o ministro Marco Aurélio assentou que o direito ao exercício profissional não é absoluto, está contemplado na Constituição Federal, com remessa ao que é disciplinado pelo legislador. E aqui grifo, consoante dispõe o artigo 302 da Lei 9.503, de 97, uma vez verificado o homicídio culposo na direção de veículo, tem-se pena não só alcançar a liberdade de ir e vir, no caso substituída pela restritiva de direitos, como também a inabilitação por certo período. Também rememoro outros precedentes da Corte e ainda lembro, na linha do que já fez o ministro Alexandre de Moraes, que outros diplomas legais também prevêem restrições específicas às atividades profissionais, como condenado por lavagem de dinheiro, interditado para cargo ou função perante instituições financeiras, de operações de câmbio e de valores imobiliários pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada. Ou seja, o texto constitucional e analisado o caso concreto, inclusive a partir do princípio da proporcionalidade, não leva a outra conclusão que não, com o devido respeito, o provimento do recurso extraordinário para restabelecer a sentença e, assim, voto acompanhando o eminente relator. Até aqui, você acompanhou o voto do ministro relator, Roberto Barroso, e dos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Rosa Weber. Todos votaram pelo provimento do recurso, ou seja, pelo restabelecimento da sentença de primeira instância. Nós vamos agora para mais um intervalo. Na volta, nós vamos ver os votos dos outros ministros e a conclusão do julgamento. Eu aguardo você. Estamos de volta com Grandes Julgamentos. No programa de hoje, a gente mostra como foi o julgamento do recurso extraordinário 607.107. Os ministros discutiram a possibilidade de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação de motoristas profissionais condenados por homicídio culposo. Vamos ouvir agora o voto do ministro Luiz Fux. Para ele, a responsabilidade do motorista profissional vai além da de outros motoristas e a suspensão da CNH pode servir de advertência para um maior cuidado no trânsito. Senhor presidente, eu faço aqui apenas 3 anotações. Eu verifico que o Código de Trânsito ele exacerba a pena exatamente porque se trata de motorista profissional, é a hipótese em que se majora esse dever de cuidado. Em segundo lugar, como aqui já foi ressaltado, o direito fundamental ao trabalho não pode servir de um bill de indeniidade para qualquer tipo de atitude, máxima essa que coloca em risco toda a coletividade. Por outro lado, senhor presidente, até pela afeição que tem com a matéria, o professor Richard Poussin, quando trata da análise econômica do direito, ele versa sobre o consequencialismo das decisões judiciais e a sua aptidão para dissuadir um comportamento social inadequado. Então, esse é o tipo de acordo de jurisprudência exemplar do Supremo Tribunal Federal que vai trazer uma advertência maior ainda para aqueles que conduzem esses veículos coletivos e acabam causando aquilo que muito bem destacou o Procurador-Geral de Minas Gerais como uma verdadeira tragédia, que morrem jovens, motociclistas, entregadores de encomendas, enfim. É realmente uma situação que merece essa jurisprudência exemplar que foi aqui preconizada pelo ministro relator, a quem eu acompanho. A ministra Carmen Lúcia defendeu a suspensão da carteira de habilitação como uma punição efetiva e viável em substituição ao encarceramento. Aqui não se tem apenas uma questão que diz respeito à aplicação dessa pena, da sanção, mas também a possibilidade de não se ter cada vez mais apenas o encarceramento como única alternativa a determinar
as sanções e a apenação devida em cada caso. Também estou acompanhando, senhor presidente, o ministro relator, no sentido do provimento do recurso, em razão da aplicação, no caso, do princípio da proporcionalidade que foi enfatizada no voto do ministro relator, pela individualização da pena e porque, como foi também realçado, a Constituição, ao estabelecer o direito ao trabalho, que foi enfatizado pelo Tribunal de Justiça Mineiro e que aqui está sendo afastado, não proíbe, evidentemente, que se estabeleçam as condições para que esse exercício se dê e, neste caso, decorre de uma conduta específica e temporária, como é próprio de toda sanção. Por isso, mais uma vez, sobressaltando a presteza do ministro relator e parabenizando o Ministério Público de Minas na pessoa do Dr. Padu, eu voto no sentido do provimento do recurso do Ministério Público. O ministro Ricardo Lewandowski também acompanhou o relator e ressaltou que não existe direito fundamental absoluto em se tratando de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Eu acompanho o relator, especialmente na assertiva que Sua Excelência fez, no sentido de dizer que não existe direito fundamental absoluto. Inclusive, em se tratando de direito de trabalho, do exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, a nossa Constituição já estabelece um limite, no artigo 5º, inciso 3º, dizendo que é preciso, para exercer esse direito, não só atender às qualificações profissionais, mas também aquelas disposições que a lei estabelecer. Entendo que a pena foi proporcional, o que seria vedado pela Constituição seria o estabelecimento de uma pena perpétua, até porque a nossa Constituição veda expressamente que se apene alguém de forma perpétua, que não é o caso, porque trata-se de uma simples suspensão pelo prazo de 2 anos e 8 meses, salvo engano, 2 anos e alguns meses. Eu verifico também, senhor presidente, e assento isso no meu voto, que do ponto de vista do direito administrativo, a faculdade de dirigir veículos em vias públicas não constitui um direito fundamental, porque ele decorre de um ato administrativo, ou seja, uma licença que é concedida àqueles que preencham os requisitos legais. Portanto, uma vez não preenchidos esses requisitos, essa licença pode ser cassada ou suspensa, como foi no caso pelo juiz de primeiro grau. Eu acompanho o relator, portanto, dando provimento ao recurso. Em seguida, votou o ministro Marco Aurélio. Para ele, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não pode ser considerada inconstitucional, até porque acontece também com quem acumula pontos em excesso por infrações. Para mim, o Código de Trânsito brasileiro é um diploma intocável. Por que é um diploma intocável? Porque presente a dualidade interesse individual e interesse coletivo, protege o interesse coletivo. E, no caso concreto, nós estamos diante de uma pena acessória. Uma pena acessória que se enquadra no arcabouço normativo, que decorre especificamente do artigo 302 do Código Brasileiro de Trânsito. E é uma pena proporcional. Uma pena, como foi ressaltado, o voto do relator foi exaustivo, uma pena balizada no tempo, suspensão da habilitação, como ocorre também quando se atinge um certo número de pontos presentes em infrações. Penso que delirou, no mau sentido, o Tribunal de Justiça Mineiro. Acompanho o relator, provendo o recurso e restabelecendo o entendimento assentado pela pedreira da magistratura, que é a primeira instância. Na sessão estavam ausentes os ministros Celso de Mello, por motivos de saúde, e o ministro Gilmar Mendes, justificadamente. O presidente Dias Toffoli foi o último a votar e anunciou, então, o resultado do julgamento. Também eu acompanho o relator, saúdo também o doutor Antônio Padu,
e proclamo que, por unanimidade, foi dado provimento ao recurso. Apenas para relembrar a tese e poder votá-la, ministro Luiz Roberto Barroso, Vossa Excelência poderia repeti-la? Certamente, presidente. Bem singela e focada na questão concreta. É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito. Todos de acordo com a tese? Aprovada também à unanimidade a tese. É um caso que pode parecer, do ponto de vista jurídico, simples, mas do ponto de vista da sua relevância e importância, ministro Luiz Roberto Barroso, eminentes colegas, é dos casos, penso, mais importantes que nós julgamos nos últimos tempos. E assim a gente encerra o nosso programa de hoje. Você pode rever o Grandes Julgamentos pela internet, no site da TV Justiça ou então pelo nosso canal no YouTube. Um abraço e até a próxima!